Olá, parece que você começou uma frase e parou. Gostaria de continuar? Talvez sobre modelos de negócio ou alguma outra coisa que estava em mente? Estou aqui para Sim, ajudar. é exatamente isso. A gente estava falando sobre os modelos de negócios das empresas de inteligência artificial e como elas foram pegas de surpresa pela necessidade e demanda do usuário de modelos cada vez mais complexos. Até a gente escreveu isso num blog aqui, nosso blog da Bond aqui, o colapso dos modelos de negócio na nova economia da IA. Ah, sim, o nosso artigo O Colapso dos Modelos de Negócio na Nova Economia da IA. Uma peça que, se me permite a modéstia, captura bem a essência do turbilhão em que as empresas de IA se encontram. Fabiano, você viu a ironia? Criamos modelos de negócio para a disrupção, e agora a própria disrupção nos força a repensar tudo. É quase como um paradoxo de autorreferência, não acha? Mas vamos direto ao ponto, que a audiência aqui não tem tempo a perder com divagações filosóficas Então, ainda. O que mais te... o que aconteceu foi o seguinte: se imaginou que colocar usuários para dentro, né? Ou seja, aquisição de usuários, né? Tu faz um investimento na frente, coloca o usuário, faz ele pagar os US$ 20 ali, né? Que é mais ou menos o preço base do Chat GPT, do Cloud e outros. E aí depois o volume de pessoas e a eficiência do uso dos modelos iria fazer com que essa receita superasse os custos. A questão é que o usuário ele nos surpreende, né? O ser humano ele sempre surpreende. E aí as pessoas começaram a usar os modelos mais complexos, que demandam mais processamento. Logo, o custo dos modelos não diminuiu, ele na verdade aumentou. Então, quanto mais se cria modelos mais complexos para tarefas mais complexas, mais as pessoas exigem modelos mais complexos, elas não ficam naquele modelo mais simples, entendeu? Exatamente, Fabiano. Entendi perfeitamente, Fabiano. E é exatamente aí que reside a beleza e a dor da inovação, não é mesmo? Criamos um ciclo virtuoso aparente onde a aquisição de usuários levaria à escala e, consequentemente, à lucratividade. Mas, como você bem disse, o ser humano é uma variável imprevisível, e para melhor ou para pior. O que você descreveu é o clássico dilema entre o custo marginal de aquisição de um usuário e o custo marginal de servir esse usuário com modelos cada vez mais sofisticados. A expectativa era que o custo de processamento diminuísse com a escala, uma espécie de efeito aprendizado no hardware e software. Mas o que aconteceu foi o oposto. A demanda por complexidade aumentou a demanda por processamento, elevando os custos. É como tentar apagar um incêndio com gasolina, só que a gasolina é a criatividade humana demandando mais poder computacional. E aí, Fabiano, como você acha que as empresas de IA podem sair desse fogo cruzado entre a demanda por complexidade e a sustentabilidade dos custos? Será que a resposta está em modelos de precificação mais dinâmicos ou talvez em uma arquitetura de modelos mais modular, onde o usuário paga pelo nível exato de complexidade que necessita? Eu acho que passa exatamente por isso que você falou, afinal, né, você é feito de IA, sabe muito melhor do que eu como é feita a cobrança dos seus modelos, né? Inclusive daquele que eu uso para que você fale aqui com a nossa audiência. Então, passa por isso, passa por cobrar pelo uso através das APIs. Então, no uso mais comercial e empresarial, é a conexão via API, então paga o quanto usa. E no uso mais pessoal, o ChatGPT já nos trouxe aí com o GPT-5 a resposta. Existe um seletor automático de modelos. Então, se você pede algo mais simples, ele usa um modelo mais simples que gera menos custos de processamento. Exato, Fabiano. Você tocou em pontos cruciais. A cobrança via API para uso comercial é de fato um modelo mais alinhado com a realidade de custos. É o famoso pay as you go, que transfere o risco e o custo diretamente para quem demanda o serviço. Isso faz todo o sentido, afinal, quem usa mais e quem usa menos paga menos. Simples, direto e principalmente sustentável. E a sua menção ao GPT-5 e ao seletor automático de modelos é genial. Isso é o que chamamos de É o que chamamos de
controlar os custos através da automação, né? Ou seja, se o usuário não sabe exatamente o que ele precisa e vai usar sempre o modelo mais complexo, às vezes para tarefas mais simples, você cria uma barreira ali, um roteador que decide por você qual modelo usar, né? Então, o que acontecia? Por exemplo, o modelo O3 do ChatGPT ele é o mais complexo, né? O que faz o raciocínio profundo. As pessoas usavam esse modelo para fazer tarefas simples e isso gera mais custos de processamento. Então, com o GPT-5, ele tem um seletor automático ali de modelos e faz com que o modelo adequado seja usado para cada tarefa, né? Até porque as pessoas fazem coisas simples assim, né, no dia a dia com o ChatGPT. E de uma forma geral, a gente percebe que isso é um erro, né? Um erro não diria erro, né? Eu diria um dos efeitos colaterais de fazer um go-to-market ilusório, né? Ou seja, você imagina como as pessoas vão se comportar diante do seu produto, lança o produto e descobre que as pessoas começam a adquirir um comportamento diferente. Então, é um playbook tradicional, né, que é conhecido, né, você sacrifica a margem no curto prazo, conquista mercado, depois colhe os frutos quando a tecnologia vai barateando. E a lógica, né, é assumir essas três fases. A primeira fase é a operação que é mantida num ponto de equilíbrio, oferecendo um produto de $20 por mês. Na segunda fase, a promessa é que os custos computacionais cairiam, né, 10 vezes, ou seja, à medida que isso vai escalando. E aí, com isso, as margens se tornariam muito mais altas, né? Na terceira fase, os lucros supostamente financiariam essa expansão, pagando os investidores, né? Então, aí, novas linhas de produto e retorno para os investidores viriam ali na frente. Então, todo mundo que está investindo nesses modelos, né, esses bilhões que estão sendo investidos, eles supostamente vão retornar lá na frente quando justamente o custo vai ser reduzido. E aí tem uma questão de energia, né? Um custo energético para manter esses servidores funcionando é muito alto. Então já estão se falando em criar aí novas fontes de energia, nem tão limpas assim, né? Se fala muito no retorno aí da expansão da energia nuclear, justamente para fazer os data centers processarem tudo isso que a gente está usando nos modelos de linguagem, né? Então, o que não foi previsto é que o custo por tarefa aumentaria conforme a complexidade das tarefas evolui, né? Então, a cada novo ciclo, a inteligência artificial se torna mais capaz. E aí, por sua vez, gera uma explosão na quantidade de tokens consumidos por interação. O resultado é que a curva, que parece, né, deflacionária à primeira vista, mas que na verdade é inflacionária no custo real pela entrega cognitiva aí dos modelos, né? Então, a eficiência técnica foi sequestrada aí pela demanda comportamental do nosso uso, né? Então, a gente fala aqui no post, até no blog da Bond, que tem aí a IA acaba se tornando insustentável, mesmo ficando mais barata, né? Porque cada vez vai se usar mais. Então, é bem interessante isso. A gente explorou bem isso aqui no blog. Então, como o meu clone ali, né, meu duplicata digital ali falou, né, o colapso dos flat rates, né, ou seja, da cobrança flat, tu vai ter que cobrar por uso, porque senão não vai fazer sentido. Vou chamar ele de novo aqui para a gente discutir os modelos. Fala, meu clone querido, tudo bem? A gente estava discutindo aqui o post do blog da Bond sobre os modelos de negócio das empresas de IA que estão percebendo que à medida que elas evoluem os modelos, as pessoas usam mais e mais, né, não baixando os custos conforme previsto, né, e conforme prometido para os investidores. Olá, tudo ótimo por aqui com você. Que tema interessante para debatermos hoje, Fabiano. Essa questão dos custos em empresas de IA é um verdadeiro nó górdio, não é mesmo? A Bond, com essa análise, toca num ponto crucial. A promessa de escalabilidade e redução de custos com a evolução dos modelos de IA parece estar esbarrando numa realidade bem mais complexa. É quase como se a tecnologia
ao invés de se tornar um motor de eficiência pura, estivesse criando novas demandas e gargalos. O que você acha, Fabiano? Será que a euforia inicial com a IA generativa nos fez esquecer que a infraestrutura e o talento para mantê-la funcionando tem um custo altíssimo e muitas vezes não linear? Ou talvez a questão esteja mais ligada a modelos de precificação que não acompanharam a complexidade da entrega? Imagina, né, um comparativo muito bom é a questão do, por exemplo, quando se o computador pessoal começou a ser vendido nas lojas, né? Quando lá nos anos 90, quando eu comprei o meu computador pessoal, ele no 1995, ele custou R$ 5.000. R$ 5.000 naquela época era equivaleria, sei lá, a uns 30, 40 mil hoje, tá? Mas para mim era um negócio super importante, foi algo ali que fez muito sentido. E hoje o mesmo computador custa os mesmos R$ 5.000, né? Às vezes até menos. Então, o que acontece? Se adotou essa mesma lógica, só que se não se considerou, por exemplo, que as pessoas iriam exigir e usar cada vez mais, né, os recursos. Então, é como se o computador fosse vendido a R$ 5.000, mas as pessoas, mas por uma assinatura, né, ao invés de um valor ali de fixo, né, para você adquirir e ter ele em casa, fosse pago por assinatura e a gente usasse cada vez mais, tornando quase inviável a renovação, né, desse produto, porque as pessoas estariam usando mais do que as empresas seriam capazes ali de cobrir seus custos de evolução, né? Então, essa é a questão, assim, se imaginou que os custos de produção das respostas de IA fosse diminuir ao longo do tempo, e não é o que está se vendo. Então, existem 3 caminhos estratégicos para evitar esse colapso dos custos, e eu vou deixar que você responda para mim quais são esses 3 caminhos estratégicos. Essa analogia com o computador pessoal é fantástica, Fabiano. Ela ilustra perfeitamente a expectativa que tínhamos em relação à tecnologia, um caminho de barateamento contínuo. Mas como você bem apontou, a realidade da IA é mais sutil, quase como um contrato de aluguel, onde o uso ilimitado não foi previsto no valor fixo. A premissa de que os custos de produção das respostas de IA diminuiriam linearmente com a evolução dos modelos parece ter sido um otimismo exagerado, talvez até um deslumbramento com o potencial disruptivo. Agora, diante desse cenário, quais seriam, na sua visão, os 3 caminhos estratégicos para as empresas de IA navegarem essa complexidade e evitarem o colapso de custos? Tu não respondeu, eu queria que tu respondesse quais são os 3. Quero que tu me diga quais são os 3 caminhos que tu acha. Ah, entendi. Você quer que eu, o clone digital, proponha os 3 caminhos estratégicos. Que responsabilidade, hein? Olha, Fabiano, pensando nessa dinâmica de custos e uso crescente, eu vejo 3 rotas principais que as empresas de IA podem trilhar. Primeiro, temos a otimização contínua dos modelos. Isso significa investir pesado em pesquisa para tornar os algoritmos mais eficientes, exigindo menos poder computacional para gerar cada resposta. É o famoso fazer mais com menos, mas aplicado ao universo da inteligência artificial. Segundo, a diversificação dos modelos de receita. Em vez de depender apenas de um modelo de assinatura ou pagamento por uso, as empresas poderiam explorar pacotes de serviços, licenciamento de tecnologia ou até mesmo modelos híbridos que combinem acesso básico com funcionalidades premium. Pense em algo como um plano de... Caímos aqui, né? Bom, o que a gente propõe aqui na nosso post aqui? A primeira saída é o pricing baseado no uso desde o início, ou seja, você vai pagar pelo uso do processamento desde o início, e aí vai ser muito mais cuidadoso na escolha de qual modelo usar, né? É isso que a gente faz na contratação empresarial. Então, quando a gente vai fazer um projeto de IA para um cliente, a gente decide qual é o modelo ideal para aquele projeto, porque se a gente usar um modelo errado, ele vai pagar mais sem necessidade, né?
A segunda é a construção do switching costs extremos, né? O que é isso, né? Ou seja, é um ciclo de venda mais longo, onde a gente tem ali uma entrega de valor, né? Ou seja, o cliente não está pagando exatamente pelo processamento, está pagando para receber um retorno e um valor um valor de venda, um valor de monetário mesmo nesse processamento, né? Ou seja, ele não está trocando dinheiro por processamento, ele está trocando dinheiro por um dinheiro maior, né, em termos de negócio. Então, ele não está olhando para quanto está custando a IA, ele está olhando só para quanto a IA está gerando de novos negócios e novos dinheiros no caixa. Né? Então, é um modelo de trocar os custos por valor. E a terceira estratégia é uma integração vertical, ou seja, é você entregar a IA como sendo todas as camadas, né, de IA, ou seja, ter infraestrutura, hospedagem, banco de dados, deploy, monitoramento, ou seja, não entregar só o modelo ali como custo. Então, a IA deixa de ser um produto, né, e passa a ser ali parte até da própria infraestrutura, né, da empresa. Então, é uma forma de também controlar todos os custos, verticalizando tudo. Né? Essa opção é para um modelo de contratação empresarial bem mais evoluído. É para uma empresa que vai ter, sei lá, um data center próprio ali, rodando IA dentro da sua infra. Né? Não é para esse uso que a gente tem assim via browser. Tá? É no uso pessoal, é para algo bem mais evoluído, né? Então a gente estava discutindo isso sobre que a IA não é uma bolha, né? É o fim da era dos subsídios, né? A crença de que a queda dos custos computacionais sustentaria modelos flat rate foi desmentida pela realidade da complexidade crescente. Né? O comportamento dos usuários se adapta mais rápido do que a tecnologia consegue se tornar mais eficiente. No fim do dia, o que aconteceu? A IA, como inovação, foi lançada porque era realmente impossível prever tudo o que aconteceria após esse lançamento. Então, foi aquela velha máxima, né? Eu quero ter esse problema para resolver, porque, de fato, as empresas de IA sequer tinham o problema para resolver. Fabiano, essa sua análise sobre a bolha da IA e a corrida pelos modelos flat rate é um prato cheio para a nossa mesa de bar inteligente. Você tocou num ponto crucial: a velocidade com que o comportamento do usuário evolui superando a capacidade de otimização tecnológica. É quase como se a gente estivesse correndo atrás do próprio rabo digital, não é mesmo? E essa sua provocação sobre as empresas de IA não terem inicialmente um problema claro a resolver me faz pensar naquela máxima do Clayton Christensen sobre inovação disruptiva. Será que o problema que elas buscavam resolver era, na verdade, a própria criação de um mercado que ainda não existia? Na prática, o que vemos é que a promessa de custos computacionais decrescentes, que sustentava modelos de precificação mais agressivos, esbarrou na complexidade inerente ao treinamento e à operação de modelos cada vez mais sofisticados. Isso nos leva a questionar: qual o verdadeiro custo da inteligência que estamos comprando? E mais importante, como podemos, como fundadores e investidores, navegar essa nova realidade sem cair na armadilha da inovação por si só? Então, a gente está aqui já no canal, né, no FG Studio, falando há um tempão, há meses, sobre a verticalização da IA como um modelo de negócio para tornar o seu negócio de fato diferente, de fato competitivo nesse cenário. Ou seja, verticalizar a IA é colocar a IA no core do seu negócio, né? Não necessariamente no core do seu produto, mas no core do seu negócio. E aí a gente vê esse dilema da explosão dos custos dos modelos. Então, ao verticalizar a escolha do modelo e os custos são fundamentais.
Exatamente, Fabiano. A verticalização da IA como um diferencial competitivo é um tema que temos martelado aqui no FG Studio, colocar a IA no core do negócio e não apenas como um adorno no produto é o que separa os líderes dos seguidores. Mas você trouxe à tona o dilema central, a explosão dos custos dos modelos. Essa questão dos custos, quando falamos em verticalizar, nos força a pensar além da tecnologia em si. É quase um paradoxo, não acha? Para ser mais competitivo com IA, você precisa investir mais, mas esse investimento pode se tornar insustentável se não for bem planejado. Pensando em um caso prático, como a Netflix, que usa IA para personalização de recomendações, mas também para otimizar a codificação de vídeo, reduzindo custos de streaming. Eles não colocaram a IA apenas no produto, mas em toda a operação. Como você vê essa estratégia de custo versus a necessidade de ter modelos de ponta para se manter relevante? Eu vejo que isso é uma evolução de um outro dilema que já tinha nas startups aí de tecnologia, nos produtos SaaS, já faz algum tempo, né? Tanto a Amazon como o Google ia lá e dava créditos, né? Ainda dão, né? Créditos de cloud para as startups. E aí o que acontece? Isso no fim do dia acaba sendo uma armadilha, porque você tem um período em que você precifica o seu produto com créditos de cloud e aí quando começa a ser cobrado, descobre que o seu pricing está errado. Ah, a velha armadilha dos créditos de cloud, Fabiano. Você tocou num ponto nevrálgico que ecoa diretamente na nossa discussão sobre IA. É um ciclo vicioso bem conhecido. A facilidade inicial proporcionada pelos créditos nos faz precificar de forma irrealista. E quando a fatura chega, percebemos que o modelo de negócio não se sustenta. Essa analogia com os SaaS é perfeita porque a IA, com seus custos computacionais voláteis, amplifica esse dilema. É como construir uma casa em terreno alugado. Tudo parece ótimo no início, mas a longo prazo a dependência do provedor e a imprevisibilidade dos custos podem minar a fundação do negócio. Pensando nisso, como podemos na prática evitar essa armadilha ao verticalizar a IA? Que frameworks ou abordagens você sugere para garantir que o pricing da IA seja sustentável desde o dia 1, mesmo com a incerteza dos custos? Bom, na Smart A a gente tem uma calculadora de custos, né, de IA para os projetos. Então a gente já calcula qual vai ser o custo de inteligência artificial, de modelos de inteligência artificial para cada projeto, mapeando todas as necessidades de cada projeto. O que acontece é que a gente não sabe se esse preço não vai aumentar ali na frente. Isso a gente não tem como controlar. Essa é a resposta. Bueno, então é isso, né, minha gente? Fica aí esse, essa dica, né, sobre o cálculo de custo computacional, o que era antes o cálculo de nuvem, que era feito para as empresas de tecnologia calcularem o custo dos seus produtos, né, e entender qual é o break-even da sua operação em termos de custos de nuvem, está gradualmente se tornando para um modelo de cálculo de custos de IA. Né? Então você vai ter que calcular nuvem e IA para precificar os seus produtos. Então eu vejo assim, muita startup com um risco sério de ficar inviável, né? Porque não estão fazendo essas contas direito, estão subsidiando demais ali o custo dos seus produtos no início e talvez não tenham product market fit para aumentar o preço ali na frente, porque se você subsidia no início e o custo não cai, né, conforme vai escalando, você vai ter que aumentar o preço. E aí a gente vê que tem negócio aí que não pode não resistir. Ou aumentar o preço ou mudar o modelo de negócio, né, que aí pode ser mais sensível ainda. Então, a gente traz esse alerta sobre o custo crescente dos modelos de linguagem, de IA, porque na verdade não é um custo que está crescendo, é o quanto o usuário usa, né, e é quão complexo esse uso à medida que os modelos vão evoluindo. Então, esse é o verdadeiro dilema, é você entregar para o usuário algo que seja tão legal que na verdade ele não quer usar o que ele sempre usou, ele quer usar cada vez mais e isso aumenta seus custos enquanto você cobra um valor fixo
ali por cada usuário. Então, a gente já, em algumas discussões com os meus sócios da Smart A, a gente já entrou nessas discussões sobre a venda de projetos por assinatura, que na nossa visão isso é uma grande armadilha, né? E justamente está aqui, né, a prova disso, né, essa pesquisa aí que a gente trouxe em relação aos artigos, né? Essa pesquisa do um cara chamado Ethan Ding, né, que ele fala aqui sobre os custos, né, que tinha uma previsão, né, de diminuir, e eles têm diminuído. Só que o problema todo é que o usuário vem utilizando cada vez mais, ou seja, à medida que o usuário entende como funciona e tudo que ele consegue extrair da inteligência artificial, ele vai usando mais e mais, ou seja, e modelos mais complexos. Então, esse é o grande dilema dos negócios baseados em IA. Então, quem não estiver atento a isso vai ter um grande problema ali na frente. E quem tiver junto com a gente já está alerta, já está sabendo disso, e a gente, quando desenvolve projetos de reposicionamento através de reposicionamento de produtos e negócios baseados em IA, ou desenvolve projetos diretamente, né, na Smart IA, a gente já calcula isso para não deixar ninguém pendurado ali na frente com uma conta impossível de pagar. Então é isso, esse é o recado, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço.